Então a gente deveríamos ter começado, né, o semestre tendo essa capacitação prévia para que todo mundo ficasse nivelado e soubesse, né, os principais pontos de discussão atuais, enfim. Mas como era aniversário da minha mãe, eu não consegui dar a capacitação no dia marcado, mas vocês tiveram então a formação, né, naquele final de semana com o professor Leonan. E aí, então eu vou tratar isso aqui como se fosse um nivelamento, mas também vou apontar os pontos, né, principais de discussão, etc. e tal, acerca da organização política administrativa do Estado brasileiro. Percebam que eu não vou tratar sobre o federalismo. Aqui, ó, federalismo. Embora eu trate de forma bem passada o federalismo, né, eu vou falar exatamente da, da forma do Estado brasileiro, mas não vou ficar apenas no federalismo, a gente vai discutir outras matérias aqui. E aí, por isso que eu chamei tudo isso daqui de organização político-administrativa do Estado brasileiro. Aqui, né, capacitação, primeiro ciclo de pesquisa do Observatório das Cortes Superiores, Leonardo de Carvalho Penha, data de hoje. Então vamos para uma brevíssima introdução. E aí eu gostaria de relembrar alguns conceitos com vocês, né, de teoria geral do Estado, em que a gente discute a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo e o regime político. E aqui eu trago os conceitos de forma bem resumidamente, né? Então, forma de Estado, nós temos a organização do poder dentro do próprio país, a forma de governo é, é caracterizada, né, ou pela república ou pela monarquia, o sistema de governo caracterizado pelo presidencialismo e pelo parlamentarismo, e o regime político caracterizado pela ditadura ou pela democracia, ok? Então, esses são os conceitos gerais, meio que para o nosso glossário a seguir. Ups. Formas de Estado. Então, nós temos algumas formas de Estado, né, presentes no mundo ou que já foram presentes. E aqui eu trago a confederação, em que é muito mais didático trazerem, né, a confederação americana antes da Guerra de Secessão, lá por 1700, não lembro se era 1700 ou 1800, mas enfim, eu acho que é 1800, 1700, e lá pela década de 60, ou de 1800, de 1800, na verdade, né, porque se fosse 1700, os Estados Unidos nem estariam ainda independentes. Então, ela é formada, né, a confederação, por um tratado internacional, então a gente vê aqui que é um documento de direito internacional, ou seja, externo ao país. Há a previsão expressa do direito de secessão, então a gente tem a possibilidade desses estados, né, confederados, de um desses estados saírem da confederação, a semelhança do que a gente teve no Brexit, né? Brexit. Enfim, a semelhança do que a gente teve no Brexit, né, na conjuntura atual da União Europeia. E os entes detêm máxima autonomia, razão pela qual eles são soberanos. Então, um Estado dentro da Confederação Americana poderia fazer, ou melhor, ele poderia pactuar internacionalmente, né, agir como se um Estado fosse, razão pela qual ele era soberano. De igual modo, a França, a Inglaterra, a Alemanha podem fazer um tratado com o Brasil, sem que isso implique obrigatoriamente a União Europeia como um todo, né? Os entes da União Europeia detêm soberania. Eu dei o exemplo do Reino Unido, mas eles não são mais, né? Mas enfim, vocês entenderam aqui
o que eu quis dizer. No Estado unitário, o Estado unitário, então, é formado por um instrumento do direito interno, ou a Constituição, ou a lei fundamental, sabe-se lá o que eles, né, denominam. Não há o direito de secessão, então, tanto no Estado unitário quanto no Estado federal, não temos o direito à secessão. E a única diferença, vamos dizer assim, né, do Estado unitário para o Estado federal é que os entes no Estado unitário possuem pouca ou nenhuma autonomia, mas continuam não possuindo qualquer soberania, né? Então, o representante, né, será o aquele que detém realmente a soberania do Estado. E aqui eu trago o pouca, e aí entre parênteses, descentralizado, e nenhuma, o puro, e aí porque tem uma diferenciação, né, entre a França e a Inglaterra, um deles é puro, o outro é descentralizado, né? Então, salvo engano, na França o Estado unitário é puro, né? Nenhum nenhuma das províncias possui autonomia. Na Inglaterra eles possuem alguma autonomia, mas de igual modo não é uma autonomia comparável com o Estado Federal e tampouco eles são soberanos quanto na Confederação. No Estado Federal temos também formado por direito por um instrumento de direito interno, então ou a lei fundamental, no caso da Alemanha, ou da Constituição, no caso brasileiro, no caso americano. Os entes detêm autonomia, mas somente o ente central detém a soberania. No caso do Brasil, é a União que detém a soberania. E aí, no caso americano, também é uma união, né, o ente federal, né, e os entes federados não detêm essa autonomia. Ou melhor, não detêm a soberania. E aqui eu trago uma citação, né, percebam aquilo que eu falei no grupo, mudou, né, a NBR 10.502, 520, 10.520 de 2023, falou que agora as citações, né, tem que ser o nome, o sobrenome, na verdade, sobrenome com apenas a primeira letra maiúscula, o ano e a página, caso, né, não siga o padrão autor, data, porque eu vi alguns fichamentos que estavam com a NBR antiga, tá? 2025 não, 2023. Então só atente sim a isso. Então eu trago aqui a citação de Jorge Abud, também com o Nery Júnior, né? Que o Estado unitário é caracterizado pela centralização política. No Estado unitário existiria apenas uma unidade de produção normativa dotada de autonomia para o exercício da função legislativa. É possível que existam outras entidades centralizadas, porém, elas não detêm autonomia. Então, aqui a gente pode dividir claramente no primeiro, no primeiro caso, o Estado unitário puro, e no segundo caso, o descentralizado. E aí a gente tem a principal diferença, né, que é a produção legislativa. Enquanto o puro, somente o ente central, né, o central, ou melhor, somente o ente que representa toda a unidade é quem detém autonomia, ou melhor, competência legislativa para toda e qualquer matéria, né? Diferentemente de possibilidade de uma ou outra província determinar alguma lei relacionada à sua matéria interna ou até mesmo aos costumes locais. E aí, características da federação. Aí a gente tem a federação, quanto a classificação, né? Quanto à sua formação, temos o federalismo por agregação e por desagregação.
O agregação é quando eram, ou melhor, por desagregação, era um Estado unitário e passa a ser um Estado federal, né? É o caso do Brasil, em que a gente já tínhamos um Estado unitário até a Constituição de 1924, né? E aí, com o golpe da República, a gente tem virando um Estado federal. E aí a gente tem alguns problemas entre esses, né? Porque a gente divide, ou melhor, a gente tenta dividir as atribuições no primeiro momento, mas de forma um pouco exagerada, a gente atribuiu muitos poderes à União e esses poderes à União dificultava algumas questões estaduais, né? Então, por exemplo, a gente teve muitas questões estaduais que foram levadas ao Supremo Tribunal Federal à época e durante todo o período em que a Constituição deveria se desenvolver, porque questões muito particulares de alguns estados não estavam sendo observadas e era necessário que houvesse uma regulamentação dessa matéria, mas é claro que o ente, né, os deputados do eixo, né, Sudeste, Sul e Sudeste, não conheceriam da realidade do Norte, Nordeste, enfim. Então, por isso que a nossa Constituição atual ela passou a adotar o federalismo cooperativo, que é a segunda classificação que a gente vai ver. Mas, enfim, a gente já classifica, então, o federalismo brasileiro como de desegregação, né, e uma desegregação, assim, que continua bem fortalecida no papel da União, não é aquela desagregação, né, em que cada ente possui uma competência quase que plena, né, para questões cíveis, processuais, de direito penal, enfim, direito civil, como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, em que há uma competência plena dos entes federados. E aqui o federalismo por agregação, a gente tem um principal exemplo que é os Estados Unidos, né, em que as 13 colônias que eram soberanas, elas se uniram, né, num Estado federal, abrindo mão da sua soberania e resguardando alto grau de autonomia entre os membros. Quanto às atribuições, a gente tem isso, a gente tem o federalismo dual, em que é a separação rígida de atribuições e competências, e o federalismo cooperativo. A gente pode colocar o federalismo brasileiro como misto, porque a gente tem tanto um federalismo dual, artigo 21 e 22, e cooperativo nos artigos 23 e 24, ok? Quanto às questões culturais, aqui eu acho meio bom, tá? Mas está aqui no material. E concepções centralizadoras, né? Temos o federalismo orgânico, em que a centralização é total, os membros são bem frágeis, né? Então a gente tem isso nas primeiras constituições do Brasil, né? O ente central centralizava realmente a maioria das competências legislativas e administrativas, e o que tirava um pouco da autonomia, né? Tirava bastante, significativa autonomia dos entes federados. E o federalismo por integração, que é a questão é os. Ah, tá. A concepção centralizadora é fraca e busca integração entre os membros, né? Mas ainda assim é frágil a autonomia desses membros, né? E aí a gente tem o federalismo por equilíbrio, que se busca a harmonia entre os membros. Bom, no Brasil a gente tem um misto também entre integração e também equilíbrio, se a gente for ver, e se busca, né, resolver essa questão
da fragilidade dos membros por meio do controle concentrado. Tem, não sei se o Leonan chegou a dizer isso na formação de vocês, mas desde o início, né, vamos dizer assim, da teoria não, da doutrina do controle concentrado brasileiro, do controle de constitucionalidade, a gente vê que, por exemplo, a via incidental, leia-se recursos, né, recurso ordinário, extraordinário, na verdade, servia para os direitos fundamentais, né, direitos fundamentais. Enquanto a via concentrada serviu para, e aqui a gente lê ADI, ADC e a DPF. Serve para questões federalistas, né? Para questões FED. Então, outra coisa, né? Já vamos colocar então aqui. Será que essa visão estaria certa, né? Aí a gente tem um instituto, né? Um instituto não, um meio de saber se a, a tirar isso daí à prova, né? Que seria a pesquisa jurisprudencial. Ou melhor, vamos fazer só uma pesquisa, né, uma pesquisa de análise de dados, né, em que vocês podem fazer, é claro que seria uma pesquisa um pouco tanto complicada, mas seria levantar todas as ADIs, né, do STF, pelo menos ver a matéria delas. Então, é claro que tem mais de 4.000, 7.000 ADIs, mas veem quais os temas dela. Então, vocês veriam que, por exemplo, 70% das ADIs é sobre federalismo. Aí vocês conseguiriam tirar isso, tá? Seria até uma questão aqui em que estaria, né, instigando vocês a uma pesquisa, né? Será que realmente a via concentrada é utilizada para questões federalistas, né? E aqui pode trazer até mesmo doutrinadores que entendem que sim, que desde da promulgação da Constituição Federal, a via incidental tem sido utilizada para a defesa dos direitos fundamentais e a via concentrada, em via de regra, tem sido utilizada para questões federalistas. Ok, mais uma citação. Vocês vão receber esse material e vocês leem ele depois, tá? Conceito, união está aqui, ó. Federalismo. Então, no federalismo brasileiro, a gente tem a união dos estados, termo que eu vou grifar, a união dos estados em um estado maior, um ente maior. Então, a união de entes federados, federados em uma federação. E aí a gente tem aqui, né, alguns princípios. A gente começa com o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, ou seja, não há um direito de secessão, está previsto até mesmo na Constituição Federal, sob pena de intervenção federal, né? Aí a gente tem também demais princípios, como também a observância da Constituição, né? Enfim, eu acho que é até, para Carmen aí, que está passando o carro de som, é até mesmo um derivativo, né? Deriva do princípio da indissolubilidade do vínculo federativo, impossibilitar que os entes federados, né, ao gozo das suas autonomias, venham a descumprir a Constituição ou negar a fé de documentos públicos, né, enfim. Então a gente tem todo um desenrolar desse princípio. E aí, o Alexandre de Moraes traz que a adoção da espécie federal do Estado gravita em torno do princípio da autonomia e da participação política.
razão pela qual presume-se a consagração de certas regras constitucionais tendentes somente, não somente a sua configuração, mas também a manutenção da indissolubilidade. E aí a gente entra aqui, né, ou melhor, a gente vem aqui, e aí eu recomendo a leitura do artigo 34, que fala das hipóteses de intervenção. E aí lá a gente vê muito outras vertentes, né, do princípio da indissolubilidade. E, novamente, né, pesquisa para aqueles que querem fazer, né, um artigo sobre federalismo, vejam as hipóteses de intervenção federal e analisem, né, eventualmente, o decreto de intervenção federal do, do 8 de janeiro. Acho que seria até mesmo pertinente para uma eventual pesquisa para saber se realmente era possível uma intervenção federal naquele momento. Então, vou colocar aqui 8 de janeiro. Nossa, eu odeio essa ponta final dessa canetinha aqui, ó. 8/1/2023. Isso daqui eu vou pular porque vai ter lá na frente, tá? O federalismo brasileiro é um federalismo de terceiro grau, porque é representado pela União, os estados, os municípios, tá? Sendo que somente a União e os estados possuem o direito, o poder, na verdade, constituinte, a União Constituinte originária, que foi o que fez a Constituição Federal, e o derivado, aquele que faz as emendas constitucionais. O poder constituinte decorrente faz as constituições estaduais, ou no caso, né, do Distrito Federal, a lei orgânica do Distrito Federal. Os municípios não possuem poder constituinte e eles são regidos pela lei orgânica. A União age e atua com soberania, representando, né, os estados federados, como federação. E aí, a União dos Estados, o DF e os municípios detêm autonomia financeira, administrativa e política. Vamos ver o que são essas autonomias depois. Achei que estava aqui já. Outra citação, e o Pacto Federativo, né? Em que a União pactuou, é claro, com os estados e municípios no momento da Constituição, em que seria impossível, né, a isenção heterônoma, ou seja, não é possível a isenção de tributos que não é da competência do respectivo ente federado. Então, por exemplo, um estado, por meio de uma lei, por exemplo, ou por meio da própria Constituição estadual, falar que está isento, por exemplo, pessoas com deficiência do IPTU, ou um município que ainda está em estado. Mas vamos lá. Estados falarem que mulheres não vão poder pagar ISS. Nem sei se mais tem ISS agora, mas vamos falar ISS, né? Imposto sobre Serviços. É, e é também competência dos municípios. Ou, eventualmente, imposto de renda, que é algo de competência da União, ok? Vedações. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, com exceção da colaboração para interesses públicos, recusar fé aos documentos públicos, né? Aquilo que a gente falou, indissolubilidade, e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, por exemplo, outra questão, que seria o bônus regional, né? Seria constitucional o bônus regional? Não seria? É claro que abafou muito a questão, abafou muito esse tema, né?
Mas, ao meu ver, não seria, porque está estabelecendo uma preferência entre si. Então, por exemplo, os estudantes de São Paulo teriam, por exemplo, né, teriam preferência na USP, né? Eles iria dobrar a nota deles, alguma coisa assim, em detrimento dos estudantes de outros estados. Então, imagina como isso seria desigual, né? Enfim, então há uma distinção entre brasileiros ou preferências entre si, ok? Então, outra questão aqui para se pesquisar, o bônus regional é constitucional? Estão passando, reorganização, aqui a gente tem, aqui eu só vou falar porque teve uma atualização aqui, ó, nessa reorganização territorial brasileira. Os estados, é claro que eles podem depois se redividir, enfim, se reconfigurarem, e aí tudo isso daí vai ter um procedimento, tá? Vai ter um plebiscito com a população envolvida, audiência com assembleias legislativas envolvidas, e a lei complementar federal cria. E aqui eu só vou ressaltar mesmo que a gente não tinha até este ano, até semanas passadas, né, 2, 3 semanas passadas, a lei complementar que que possibilitaria todo o procedimento, enfim, que viesse a regular o artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. E aí, teve essa lei complementar agora de 2026, em que há a possibilidade, né? Então agora a gente tem a possibilidade de, eventualmente, alguns municípios se reorganizarem. Então, terem a união de municípios, enfim, alguma coisa desse tipo. A separação deles também. Regime de bens é uma tabela só, depois vocês veem, tá? Não tem grandes coisas. E aí a gente vai para os entes federados, que é aquele slide que eu pulei. Os entes federados, a gente tem a União, que pode agir em nome próprio ou em nome de toda a federação, ok? Então ela age em nome próprio, União, ou ela age em nome dos Estados Federados, e aí a gente coloca dela mesma, dos Estados-membros, do DF e dos municípios. E os Estados-membros que possuem, que eles possuem autonomia, autonomia? Ah, que eles possuem essas três qualidades, tá? Auto-organização e normatização própria, então a possibilidade deles redigirem tanto constituições estaduais, e aqui todas foram de 1989, 88, 89, então foi um ano após a Constituição Federal, tá? Salvo engano, essa disposição tá no ADCT, em que os estados teriam um ano para fazerem as suas constituições estaduais. Vamos ver se eu acho aqui, a tempo. E aí eles têm também a possibilidade de criarem leis próprias, né? Então, eventualmente, leis estaduais e leis distritais, de igual modo, eu coloquei só os estados membros, mas os municípios também podem. É claro que os municípios não podem fazer suas leis orgânicas a título de poder constituído. Mas, enfim. E aí, só que assim, os estados vão ter que observarem. Não achei aqui. É, os estados vão ter que observar alguns princípios, né? Os princípios federais extensíveis, normas centrais comuns à União, estados e municípios, e princípios constitucionais estabelecidos. Então, como o artigo 19, que vem a vedar algumas questões, né? Enfim, e os princípios do artigo 34. Aí eu não lembro o parágrafo, que fala sobre alguns princípios sensíveis da Constituição, sob pena de intervenção federal. Temos também o autogoverno, então,
a população, o povo pode realizar escolha direta dos seus representantes e daqueles que representarão os seus estados nos órgãos da União, né? Então, o Senado. Então, o Senado, a Câmara dos Deputados, enfim, sem que a União intervenha nisso. E também eles vão poder fazer, ou melhor, organizar os seus poderes, o poder judiciário. E aqui a gente faz só um adendo que o poder judiciário do Distrito Federal, ele é da União, tá? Ele é organizado pela União, organizado e custeado pela União, tanto assim o é que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ele pertence ao Ministério Público da União. De igual modo, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. É organizado e mantido pela União. Autoadministração, questões administrativas e tributárias. Aqui, então, questões administrativas e tributárias são competência, né, tudo dos estados. Esse autogoverno aqui, eu acho que muita questão de pesquisa seria em relação ao DF, porque salvo engano mesmo, a Defensoria Pública o DF tem agora uma Defensoria Pública, não tem mais uma Defensoria Pública da União que atuava no DF. Salvo engano, viu, gente? Eu precisava até ver se é realmente isso, porque é uma questão, né? Tipo assim, ué, mas a Defensoria Pública é própria, mas a Defensoria Pública é, a Defensoria Pública é própria, mas os demais não é próprio, né? Enfim, Defensoria Pública Defensoria Pública. Não sei se está compartilhando, deixa eu ver. Está compartilhando. Defensoria Pública do DF, ó. Defensoria Pública. É a iniciativa do presidente e lei complementar federal, é. Ah, não, tá aqui, ó. Defensoria Pública dos Territórios. Isso, é iniciativa do presidente e lei complementar federal. Mas a Defensoria Pública do Distrito Federal, ela é organizada, né, pelo próprio Distrito Federal. Tanto assim, não é que a iniciativa é do governador e há uma lei ordinária distrital, é né, loucura, né? Então, é uma exceção, né? Todo o poder judiciário, o Ministério Público é mantido pela União, mas a Defensoria Pública continua sendo do DF. A União tem dupla personalidade jurídica, então ela atua com personalidade interna e também externa, competências administrativas, artigo 21, e legislativas, artigo 22, ok? E aí a gente vem para as siglas não, as abreviações. Então a gente tem aqui que a União ela vai ter competências expressas e privativas, né? Então somente ela poderá atuar sobre tal matéria, e tal matéria, e aí expressa por quê? Porque a gente adotou um sistema em que a competência da União é expressa, deixando para os Estados-membros as competências residuais. Então, aquilo que não for da competência da União e dos municípios será do Estado, ok? Então, é, a União detém competência tanto para produzir normas gerais, que eu vou representar de agora para frente como NG, e normas específicas, NE, sobre determinado tema. E concorrente, né? Aqui a gente tem a partilha, né? Um condomínio, se tem um condomínio legislativo entre a União, os estados, o DF e apenas, tá? Os municípios não participam dessa partilha de competência. Então, a competência legislativa da União, expressas e privativas, a União pode tanto fazer normas gerais quanto normas específicas, e essas normas específicas, elas darão
elas dirão respeito apenas. Ah, não. Ela vai fazer, né, na norma geral, tanto questões gerais quanto também questões específicas, ok? Sendo que, se ela for delegar por meio de lei complementar, ela somente poderá delegar as normas específicas sob pena de violação da, da própria intuito do Constituinte, né? Do próprio intuito do Constituinte, que queria que aquelas matérias fossem privativas da Constituição. Por exemplo, no artigo 22, eu lembro que tem uma questão sobre, por exemplo, questões indígenas, né? Então, não tem como, por exemplo, com todo respeito aos. Vamos pensar no estado que é bem longe. Com todo respeito a, a um deputado, eventualmente, de Santos, saber como que é a dinâmica de uma tribo indígena, né? E se vocês forem ver, questões indígenas são de competência da União. Deixa eu só ver. Estou na certa? Não, agora estou. Então, aqui, ó, questões indígenas são de competência da União. Mas, por exemplo, se a União for falar de alguma questão propriamente, né, de uma reserva indígena em específico, ela pode delegar essas questões específicas para o Estado. Então, eventualmente, Amazonas, ou Pará, Mato Grosso, enfim, onde tiver essas questões indígenas. Ó, o artigo 22 traz população indígena, né? Então, questões indígenas, mas pode ser que os deputados pouco façam, não questão, né? Pouco detém conhecimento sobre a questão indígena em específica. E aí ela pode delegar essas questões para os estados ou para um estado em específico. E concorrente, ela vai apenas fazer as normas gerais e, quanto às normas específicas, a abrangência, né, dessa norma será apenas na federa, será apenas uma lei federal. Então, apenas se aplicará ao federal, né, o âmbito federal. Aí eu trago algumas jurisprudências para depois vocês lerem com calma, ok? É, aqui a primeira fala sobre direito processual, é aquela questão sobre, deixa eu ver, que tem algumas questões que foram levadas em relação a lei de crimes de responsabilidade, alguma coisa assim, e, pelo que parece, a primeira é sobre juizados especiais, admissibilidade de recurso. A segunda, jurisprudência, é sobre penalidades em relação a condutas de relação de trabalho, etc. e tal. E aí depois o Supremo Tribunal Federal colocou que caberia à União, né, que seria competência exclusiva da União, e é isso, ok? Eu achei que eu tivesse trazido a parte em que o Supremo Tribunal Federal chama de condomínio legislativo, ou melhor, ministro Celso de Mello chama de condomínio legislativo. É um bom nome para vocês utilizarem, eventualmente, numa redação, até mesmo numa, numa pesquisa. Aliás, é aqui que tem aquelas festas, no topo do prédio, aí que fica o Banespão ao fundo. Acho que é, né? Não sei, mas enfim. Os estados se organizam internamente por meio da Constituição. Ai, meu Deus. Estadual, tá? E de leis estaduais. Os estados podem invocar o poder constituinte para fins de organização, como qualquer outro poder constituinte deverá observar a Constituição Federal e seus princípios. Outra citação, e aqui os princípios. Princípios sensíveis, artigo 34, que é sexto da CF, sob pena de intervenção federal, princípios extensivos, né? Então, norma de repetição obrigatória, trata-se da simetria. Então, por exemplo, imunidades de deputados federais é a mesma
de imunidade dos deputados estaduais. Por isso que outra questão seria analisar a extensão da blindagem, né, que se queria dar com a PEC da blindagem. Princípios vedatórios, né, então está lá no artigo 19, que seria negar fé, negar fé aos documentos públicos, né, ou até mesmo instituir acordos com a igreja, ou até mesmo a igreja, né, e princípios mandatórios e organizatórios, ok? Então, todos previstos na Constituição Federal. Eles possuem competência residual, e aí a gente vai para a divisão deles. As expressas privativas, lei estadual, né? Então, a lei estadual poderá fazer tanto normas gerais quanto normas estaduais. E aqui, por simetria, entendo que também poderia o Estado instituir na sua Constituição estadual que questões específicas, né, caberia aos municípios legislar então, porque já não há mais um interesse regional, mas sim um interesse municipal, um interesse local, né? Então seria o exemplo é, da Zona Norte do estado de Minas Gerais, seria o exemplo da zona mais ao sul do Rio Grande do Sul, né? Então, mais distantes da capital, de estados assim, até mesmo maiores, né? Com mais diversidade social, cultural, enfim, em que há algumas especificidades. Afinal, a Constituição traz que ela busca, o objetivo dela é diminuir as desigualdades regionais, ok? Nas competências concorrentes, poderão fazer leis estaduais, e aí ela tem a título de normas específicas, já que a norma geral é de competência da União. E as residuais, ok? E aí as residuais, ela detém a competência absoluta, a competência plena de emitir, ou melhor, de fazer normas gerais e normas específicas. Aí aqui a gente vem para governadores, deputados, Assembleia Legislativa, um cálculo aqui para ajudar vocês, né, eventualmente, mandato, e aí a gente vem, né, a norma de reprodução obrigatória, ou melhor, é um princípio extensivo, né, enfim. Aqui mais algumas jurisprudências, princípio da simetria, aplicação ao mandato dos deputados estaduais e vereadores, né? Então, aquelas imunidades também, princípio da simetria, porque as imunidades dos deputados federais também se estendem aos deputados federais se estendem aos estaduais, subsídio, e aqui a gente vem para uma questão muito importante. Ano passado, a gente teve uma onda de aumento de subsídio, né? Principalmente porque aumentaram o subsídio do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que possibilitou o aumento do subsídio dos senadores da República e dos deputados federais. E aí, dos deputados federais, pôde subir o subsídio dos deputados estaduais, que, por sua vez, pôde subir os subsídios dos vereadores, né? E junto a isso, né, porque a Constituição vereadores, vai ser só um V. Porque a Constituição diz que não poderia ser maior do que o subsídio do desembargador. Também subiu o subsídio dos desembargadores. Né? Então, houve um efeito cascata. Seria também legal analisar, eventualmente, pesquisa sobre finalidade de ter aumentado o subsídio do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma Câmara dos Deputados e um Senado que é bem reaça em relação ao Supremo Tribunal Federal, aumentou misteriosamente no ano passado o subsídio do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, qual que é a finalidade disso? Será que realmente haveria uma defasagem ou era uma finalidade para beneficiar os deputados estaduais? Né? Então, processo legislativo, lei fixadora, subsídios, isso daqui é outra coisa, tá? É um plus para vocês. Competências internas, iniciativa popular é possível,
Há também alguns estados que prevê a possibilidade de emendas constitucionais por iniciativa popular. É o caso de São Paulo, eu acho que também de Roraima, Rondônia, Roraima, enfim. Um dos dois, e um desses casos foi levado ao Supremo Tribunal Federal, em que, salvo engano, a relatora era Carmen Lúcia, e ela disse que, né, poderia, né, a Constituição Federal não vedou, e isso daí era uma matéria totalmente de competência do próprio ente federado. Municípios, a Constituição brasileira reconhece os municípios como entes federados da República, vide o artigo 1º. E aí eles são regidos pela lei orgânica, lembrando que essa lei orgânica, decorre somente o controle de legalidade e não o controle de constitucionalidade. Afinal, é uma lei. Eu gostaria de ter repetido a lei orgânica, mas é uma lei como todas as outras, tá? Ela não passa por um procedimento, um processo específico. Ah, a forma de ter sido eleita a competência legislativa dos municípios foi apenas ter colocado interesse local lá no artigo 30 da CF, tá? Então, assim, competência local. E aí teve muita discussão no Supremo para saber o que, que era competência local. Fixar horário de banco era competência local, fixar distância entre farmácias, entre postos de combustíveis, entre supermercados era competência local, horário de almoço era competência local, né? Enfim. Então, foi uma avalanche de ações, né, em relação a essa dita competência local, que levou várias discussões ao Supremo Tribunal Federal. Né? Por isso que a gente tem um aumento, né, tanto de súmulas, muitas súmulas foram editadas, quanto também de ações de controle concentrado acerca dessa questão federativa. Então, competências expressas e privativas. Competência aqui é plena de interesse local, normas gerais e normas específicas, então ela vai editar normas gerais e depois vai falar a especificidade de cada norma, tá? E aí, supletivas, né? E aí é uma lei municipal qualquer. E aí, como lei municipal, é norma específica. Aqui é tudo jurisprudência do STF, tá? Então, é competência do município. Serviço funerário, coleta de lixo, transporte coletivo urbano, porque assim, o transporte coletivo urbano é dos municípios. É dos municípios, a competência é dos municípios. Interestadual, intermunicipal e inter-M é municipal, é dos estados. Interestadual e internacional é da União. Tá? Então, essas são as competências que foram ditas, ok? Individualização de hidrômetros, tempo de espera em filas, em filas, tá? Em filas de modo geral, horário de funcionamento de comércio local, conforto e segurança de consumidores, instalação de portas giratórias, enfim, tudo isso é de competência do município. Agora, o que, que não é? Estabelecer distâncias mínimas em estabelecimentos comerciais, com exceção de postos de gasolinas, é, proibir serviço de transporte individual de passageiro por aplicativo. E aqui a gente vem para a questão dos motoboys, né, de São Paulo, que a gente tem muita discussão sobre o fim da, dos motoboys, né? Enfim,
Será que foi certo? O que será que não foi certo? A gente viu, né? Mas sim, é, de uma pesquisa, né, em que a gente poderia analisar a competência dos municípios, a competência ou a incompetência dos municípios, né, e se é possível ou não essa proibição de motoboy, enfim. E também não é de competência do município obrigar supermercados à prestação de acondicionamento e embalagem de compras, ok? Então aqui eu vou colocar um ponto de interrogação para vocês ficarem instigados. Algumas súmulas, etc e tal. Aí aqui a gente vem também prefeitos, câmara, câmaras municipais, julgamento das contas, a lei orgânica do Distrito Federal, controle de constitucionalidade. A gente tem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Temos reclamação, agravo regimental em agravo em recurso extraordinário e a ação direta de inconstitucionalidade. O Distrito Federal possui competências legislativas, competências administrativas e tributárias. Vamos à sua competência, às suas competências legislativas. Expressas privativas. E aqui a gente tem as competências realmente privativas, mas aqui cumulativas, que seria estados, né, as competências dos estados, mas competências dos municípios. E concorrentes, né, a lei distrital regulará sobre a matéria. E aí, aqui o que eu falei, nas competências cumulativas, caberá ao Distrito Federal as competências atribuídas aos estados e municípios. Artigo 32, parágrafo 1º da CF. Exceção, competência cumulativa, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Exceção da exceção, Defensoria Pública do Distrito Federal, que é mantida e organizada pelo próprio Distrito Federal, ok? Aliás, né, até seria outra questão de pesquisa, né? Por que essa exceção, né? Se a ideia do Constituinte for, então, que o Distrito Federal, né, por ele não ter tanta e não gozar de tanta autonomia assim, por razões financeiras, né? Imagina a capital da República estiver num local que não consegue pagar nada, não consegue pagar servidor, não consegue pagar, enfim, vira um estado totalmente sanguessuga da União, né? Então, ao entorno de Brasília estaria, né, o puro caos. Então, se a ideia do Constituinte for, então, que o Distrito Federal não deveria se preocupar com questões, né, que demandam muito dinheiro, né, por que então instituir uma defensoria pública? E aí, agora eu vou ser bem sincero, não sei se teve uma DI, se teve alguma ação. É claro que se a gente for ler a Constituição de forma literal, a gente vê que não tem, né? O Distrito Federal não tem, claro, a competência para legislar sobre a defensoria pública e não é algo de tutela da própria União, né? Mas será que a vontade do Constituinte foi essa ou não? E caberia até uma pesquisa, e lá nos anais da Câmara dos Deputados, os deputados que têm a Assembleia Constituinte, né, todos os documentos, se vê qual que foi a intenção dos constituintes, né, com essa tutela da União. Foi a questão financeira? Caberia. Se for a questão financeira, será que o Distrito Federal poderia mesmo ter legislado sobre a sua própria defensoria, né, organizar a defensoria, uma própria defensoria? Aqui eu trago então a discriminação, tá? Tutela da União, territórios. Aí eu trago Fernando de Noronha, que já foi um território, e critérios, né, de criação, lei complementar federal,
natureza jurídica, autarquia, representação no Congresso, apenas 4 deputados, independentemente do número de habitantes. Então, se tiver só 4 pessoas no território, essas 4 serão os deputados. Mas, enfim, não vai ser tão ridículo assim, né? Mas, governador nomeado, fiscalização, Congresso Nacional e TCU, já que é uma autarquia, é possível a divisão em municípios, é possível a intervenção federal e a organização judiciária própria somente é possível acima de 100 mil habitantes. E aí a gente vem para a teoria geral de repartição de competências, porque a repartição de competências é aquelas que estão no artigo 21, 22, 23, 24 da CF, e é mais ler. É claro que vai ter uma ou outra anotação, por exemplo, o Constituinte fez umas lambanças, com todo respeito, claro, fez umas lambanças em alguns artigos. Por exemplo, licitações, embora esteja no artigo 22, você vê aqui, ó, vamos pegar outra que eu não estou achando licitações. Normas gerais de organização. Não, vamos pegar outra. Trânsito e transporte, ou diretrizes de políticas nacional de transportes. A gente vê que diretrizes, quando o Constituinte usa diretrizes, normas gerais, vamos ver outra coisa. Acho que é só isso. Diretrizes, normas gerais, enfim, como ele faz, né, para falar de licitações, ele usa normas gerais, diretrizes para falar de política nacional de transporte, diretrizes de base da educação nacional. Ele usa diretrizes, normas gerais, e isso dá a entender o quê? Que a União só cabe questões gerais e não questões específicas. E aí vem a questão, poderia então os estados legislarem sobre procedimentos de licitação, procedimentos, ou melhor, questões sobre educação, né, que não atentem contra diretrizes da educação brasileira. E aí a gente vem para uma questão, né? Seria possível, então, o homeschooling? Seria possível, então, qualquer outra questão relacionada a licitações, educação, transporte, enfim, só instigando vocês. Modelos de fixação de competência. Aqui a gente tem um modelo tanto americano, em que é discriminada a competência da União, sendo as competências do Estado por mera exclusão, ou seja, residual. E o modelo alemão, que é da cooperação. Né? E aí a gente tem uma, uma dualidade aqui. Né? O brasileiro tem o modelo americano, os artigos 21 e 22, e o modelo alemão nos artigos 23 e 24. Aqui, ó, a regra é o critérios adotados: interesse nacional, interesse regional local, União, estados, DF, municípios. Tá? Classificação de competência, eu vou para um quadro melhor, tá? E aí a gente já está finalizando. As competências da Constituição. Competências exclusivas, está no artigo 21, diz respeito sobre a questão administrativa e são indelegáveis. Competências privativas, diz respeito a questões legislativas, são delegáveis via lei complementar. Salvo engano, está no parágrafo primeiro, parágrafo único. Eu vou cometer uma gafe aqui, tá? Parágrafo único do artigo 22. Artigo 23, competência comum, diz respeito a questões administrativas, repartição horizontal das competências. Artigo 24, competência concorrente, diz respeito às matérias legislativas que podem ser tratadas via leis federais, via leis estaduais, repartição vertical. Então, aqui a gente tem uma hierarquia, né? Nas comuns a gente tem uma hierarquia, e na repartição vertical não há essa hierarquia.
Artigo 25, competência estadual, residual, e chama atenção para as regiões metropolitanas, em que está previsto expressamente na Constituição. Artigo 30, competências municipais, legislativa e administrativa, chama atenção para interesses locais. E aí a gente abrindo isso daqui como um todo, né, a União, então, ela pode, nas suas competências privativas, artigo 22, fazer uma lei da União com normas gerais e normas especiais. E normas especiais. Ou concorrentes. Artigo 24, é isso. 24, apenas, a União poderá apenas fazer normas gerais. E aí caberá aos estados fazer normas estaduais, ao DF fazer normas distritais e ao município nada, porque ele não participa. E estados, competência expressa, está no artigo 25, e residuais, Distrito Federais expressas privativas e cumulativas, então 25 e 30. De igual modo, os municípios, artigo 30, interesse local 30, primeiro, e supletivas, ok? Distrito Federal. Eu vou colocar 25 também, porque não há grandes diferenças. 24. Ih, tô apagando tudo. Ok? Então, gente, são as referências de hoje. E aí, como que para de gravar mesmo? Pronto. Essa foi meio. Era para ter sido, né, um nivelamento para todos vocês, mas não foi possível. Né? Então, mas a gente pelo menos fez. E aí, quanto ao precedente, se eu tento trazer, então, ou um nivelamento para quem ainda estiver perdido, né? Porque a gente jogou vocês bem, assim, né? Se virem quanto ao federalismo, tipo, vocês já entrando com o professor Leonan, e eu não pude acompanhar as discussões de vocês no fórum de discussão, mas eu acho que foram bem proveitosas, né? E a gente vê, conforme nos próximos ciclos, né? A gente vê que o próximo ciclo vai ser sobre precedentes e depois provavelmente sobre direitos fundamentais. Então já dá para casar, né? Então eu já disse aqui que tem se utilizado bastante a via difusa para questões de direitos fundamentais e a via concentrada para questões de direitos de federalismo como um todo, ok? Alguma dúvida? Léo, eu queria agradecer, foi muito boa a aula, já poderia fazer um curso, de verdade, arrasou. Muito bom. E queria dar um spoiler também, gente, que talvez não é certeza ainda, mas para precedentes, para palestrar aqui para a gente, eu estava pensando em chamar o meu professor de Processo Civil 3, que ele participou da formação do CPC de 2015. Ele, assim, é incrível. E ele sabe muito, gente. Ele estuda muito. Ele estuda mais que todo mundo junto na sala. E triplicado ainda. É incrível. Eu espero que dê muito certo. Então, um pequeno spoiler aqui para vocês já. Vamos ver. Alguém quer fazer algum comentário, algo assim? Só agradecer pela explicação, que foi muito boa. Eu acredito que é importante esse tipo de nivelamento. Apesar de que eu tive, particularmente, essa matéria, foi com um professor incrível, então ficou muito bem fixado. Mas é um tema importante, a maior parte das questões de constitucional em provas de concurso é basicamente repartição de competências, então é o feijão com arroz. E eu estou muito animado para os precedentes, né, porque eu sou muito fã, então eu estava aqui, inclusive, estou escrevendo aqui algumas coisas sobre o precedente, então você falou assim, eu já fiquei animado, porque eu gosto bastante da temática. Inclusive, para quem tiver interesse, eu estava pensando em abrir para vocês também poderem sugerir bibliografias para a gente trabalhar.
porque em autonomia federativa, né, vocês estavam entrando, então a gente mesmo selecionou. Mas precedentes, como vocês já estão aqui há um mês, quem tiver interesse, eu vou estar abrindo essa possibilidade. Mas eu vou falar lá no grupo também, né? Então o Pedro, como já gosta muito, já sei que também vai estar querendo sugerir. E é isso mesmo, gente. A gente quer quanto mais participa, melhor. Sim, sim. E não sei se está gravando, mas não que eu seja a favor de pirataria jamais, né? Mas eu tenho um amigo que ele tem umas fotos escaneadas de um material sobre precedente. Aí talvez dá para enviar também lá no grupo, alguns trechos, etc. Não, dá sim, gente. A gente tem que ser a favor da pirataria de vez em quando, não tem problema. Ela é necessária. Acho que é isso, então. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa, Léo? Não, e também às vezes vocês indicarem pessoas, né? Porque o observatório, como a primeira formação geral como primeira formação foi destinada, esse primeiro encontro, formação geral, que é do eixo, foi destinado à formação acadêmica, vocês vão ter uma data depois em agosto para fazerem a formação de vocês. Então, chamar alguém legal, então alguma coisa assim, não que o professor da Helena não seja, né? Mas alguém lá para agosto, tá? Então, sobre a matéria. Então, aí vocês também podem organizar vocês mesmos, isso daí, indicar nomes, etc e tal, tá?